Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje, não deu pra pensar muito em coisas de cenário e nada disso, iluminação, só temos apenas uma bela luz natural ali que vai se esgotar dentro de alguns minutos. Então, eu só quis vir aqui rapidinho para gravar um vídeo a respeito de multipotencialidade e como lidar com essa multipotencialidade. O que que isso tem a ver com os nossos projetos, a nossa forma de trabalhar com projetos culturais e artísticos, né? Que é o que eu faço. Não sei se você está familiarizado com esse termo da multipotencialidade, mas é um termo muito já abordado há alguns anos, então eu acho que é comum as pessoas saberem já o que é. Que resumidamente existem profissionais que são especialistas em algo, sei lá, um médico cirurgião cardíaco, cardiologista, não sei. Tem um arquiteto ou tem um designer. Pessoas que trabalham com uma coisa específica e que são felizes naquilo e que se encaixam perfeitamente no mercado de trabalho dessa forma. E existem outras pessoas que são assim como eu, que são multipotenciais. Elas têm múltiplas habilidades e interesses e não conseguem, elas sentem muita dificuldade de se encaixar no mercado de trabalho ou de embalar, de botar uma cara para divulgar tudo aquilo que elas fazem, né? Eu, por exemplo, eu sou atriz, que é o meu principal, mas eu também gosto muito de escrever. Eu gosto muito de produzir, eu sou produtora cultural. Eu também fotografo, sou fotógrafa, tenho habilidades com fotografia de espetáculos, captação de áudio e vídeo, eu faço, né, edito os meus próprios vídeos, eu gosto de criar conteúdos e gosto de muitas outras coisas, sei lá, de filosofia, de política, vários outros assuntos e outros tipos de arte, enfim, pintura. Eu também tenho habilidade para desenhar, entende que é uma bagunça que às vezes a gente não consegue se orientar numa direção só. Essas são pessoas multipotenciais. E como a sociedade valoriza muito mais os especialistas, é muito mais fácil para eles se encaixarem e ter sucesso no que eles fazem. É mais fácil de você vender, de você comunicar o que você faz. E a gente que é multipotencial, como é que faz? Né? Fica um pouco mais difícil. E não que você não consiga conectar os seus interesses, né? Muitas vezes a gente acha que não, mas quando a gente olha de longe, depois com um certo tempo e uma certa experiência em agir em todas as áreas que a gente gosta, a gente começa a ver, a perceber algumas conexões entre elas, né? Mas não é fácil, porque a gente precisa se dedicar a tudo isso durante um tempo. E como a gente fica sempre ouvindo que a gente precisa escolher uma coisa, que a gente precisa se dedicar a uma coisa só, dificilmente a gente se permite experimentar todas elas para conseguir encontrar essas conexões que giram em torno de quem? De você. Enfim, existem muitos materiais, muitos estudos e muito conteúdo na internet que você pode ver a respeito de ser um profissional multipotencial. Que aí você vai descobrir que tem várias vantagens. Multipotenciais são geralmente pessoas que aprendem muito rápido, que têm muitas habilidades diferentes, que podem colaborar com as suas habilidades diferentes para várias funções dentro de uma empresa, por exemplo. Tem capacidade de criar conexões que outras pessoas não criam. Veja um pouco mais a respeito do que é a multipotencialidade e se você quiser eu posso trazer também um outro vídeo mais específico a respeito disso. Deixa aqui o seu comentário para eu saber. Aí, eu lutei na minha vida durante muito tempo para, primeiro, entender que eu era uma pessoa multipotencial. E segundo, como é que eu vou lidar, então, a partir disso? Primeiro que, assim, foi uma revelação para mim quando eu entrei em contato com esse termo pela primeira vez. Aí eu pude dar um nome pro que eu era. Porque até então eu não tinha, eu era só uma pessoa perdida que não conseguia me encaixar nas coisas. Eu sabia que eu era atriz, mas isso não dava conta de tudo que eu podia fazer. Então, saber é muito importante. Segundo, ter essa percepção de que as coisas podem se conectar com relação a você como centro. E o que eu me dei conta recentemente é que tudo isso, todas as suas habilidades e potencialidades, elas podem se reunir e se conectar em volta de um porquê. Por que é que você faz o que você faz? Por que é que eu uso as minhas habilidades como atriz, fotógrafa, educadora e produtora cultural? Em torno do que isso gira? O que eu quero inspirar no mundo, nas pessoas? O que eu quero realizar, concretizar? Isso foi uma visão que me trouxe mais pé no chão, assim, mais estrutura para saber lidar com tudo que eu consigo fazer, com a minha multipotencialidade, entendeu? Então, hoje, eu percebo duas coisas. A primeira delas é algo que eu ainda não ouvi as pessoas discutindo a respeito disso quando se fala sobre multipotencialidade.
Eu nunca vi ninguém comentando o seguinte fato: não necessariamente para ser uma pessoa multipotencial, você também precisa excluir ou negar aquilo que é a sua maior potência ou o seu maior desejo. Eu hoje entendo que eu sou atriz e que isso é o meu principal. Eu tinha muito medo de que se eu investisse nas minhas outras áreas, eu não seria reconhecida como atriz. E hoje eu percebo que não, que uma coisa não precisa necessariamente excluir a outra. Eu sou atriz e eu sou multipotencial e eu crio uma carreira em torno das várias capacidades e habilidades que eu construo, inclusive para poder alavancar os meus trabalhos como atriz. Então isso me trouxe uma paz enorme e que eu não preciso excluir a principal coisa que eu quero ser na minha vida para poder realizar as outras coisas e também poder viver disso. Então é isso, a primeira coisa, ser multipotencial não exclui aquela sua única habilidade que você deseja com maior intensidade, que você quer realizar com mais intensidade. Você precisa aprender a alinhar as duas coisas. Isso pode funcionar e funciona. E aí, a segunda coisa é, pense com relação a todas as suas habilidades que você conecta elas em torno do porquê que você está fazendo. Por que você faz o que você faz? Com qual objetivo você opera em todas essas habilidades? Eu, por exemplo, me dei conta de que eu sou uma atriz que é multipotencial e criadora, e que o meu grande objetivo é concretizar, colocar na realidade os projetos artísticos que eu quero desenvolver. Então isso me aliviou muito. Agora eu consigo saber o que eu sou, entendeu? O que eu faço, explicar melhor para as pessoas o que eu sou, o que eu faço, porque isso é uma angústia de quem é multipotencial. Se você for, você vai entender, se identificar com isso aqui agora. Então pense um pouco sobre isso, pense no porquê. Por que você faz tudo o que você faz? Para te dar uma ajuda aí de como você pode embalar todas as suas entregas e suas capacidades. Ainda assim, eu sei que pode ser muito confuso e pode ser uma angústia tremenda de você lidar com a quantidade de ideias e de coisas que você quer realizar na sua vida. Tá, eu quero concretizar muitas coisas, mas eu não sei nem por onde começar, porque são muito variadas, né? Então eu queria te falar a respeito de uma ferramenta que pode ser até muito óbvio, mas que ela não pode ser subestimada. Eu tô aqui para lembrar disso, que é o grandioso poder da escrita para quem é multipotencial. Desenvolver essa habilidade, para mim, tem sido fundamental, porque é a habilidade de escrever que tem me ajudado a organizar as minhas iniciativas e os meus pensamentos, a dar estrutura para elas, para ser o primeiro passo para que eu consiga colocar as minhas ideias no mundo e para verificar a validade e a profundidade das minhas ideias, do que elas apresentam. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia na nossa cabeça, mas aí quando você vai colocar nas palavras, no papel, você percebe que tem muitas lacunas ainda que você não preencheu e que você ainda não sabe e vai precisar estudar e pesquisar a respeito para poder realizar a tua ideia. Então é isso. Tem algumas dicas, que essa aqui é a mais óbvia de todas, né, que você já deve ter ouvido falar. Anote, não subestime o poder disso. Todas as ideias que você tiver, quando tem aquele pico, aquela epifania criativa que eu sei que você tem, que eu também tenho, às 3 horas da manhã, anota a sua ideia, certo? Tenha lá um caderninho, tenha um bloquinho de notas no seu celular, em qualquer lugar onde você se sinta bem. Mas não deixe de anotar, porque depois você pode retomar e aprofundar as suas ideias. Outra dica, respira. Não surta. Essa coisa de você anotar suas ideias é para te dar um alívio no coração de que elas vão estar ali, certo? Que você não vai perder elas para sempre. Elas estão lá. O que acontece é, você precisa ter a presença e menos ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Falar uma coisa para você, dá tempo. É possível a gente fazer tudo que a gente quer. Só que não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Se você conseguir, dá para ter algumas iniciativas paralelas. Mas a gente tem muitas ideias e quer realizar tudo de uma vez. Mas calma, calma. Vamos viver de projeto em projeto e vamos ver para onde esses projetos caminham e quais deles vão caminhar até mais longe, quais deles você vai realizar pontualmente e ele acabou, entendeu? Estar um pouco aberto para as coisas acontecerem na nossa vida, começar a agir e ver onde esses caminhos vão se desdobrar, dar uma liberdade para que os projetos floresçam também, isso é muito importante. Abre espaço, desapegue daquilo que você não quer mais, do que você não é mais e se dedique a cultivar o que você quer. É ter espaço aberto para que as coisas possam florescer, os seus projetos possam florescer na sua vida. Então é isso, gente. Hoje foi um vídeo rápido, mais curtinho, para falar que tá tudo bem você ser multipotencial.
Existem pessoas assim, você já sabe disso e provavelmente você já sabe que você é uma delas. Não entre em pânico. Você vai conseguir encaixar todas as suas capacidades e habilidades em torno do que você é e em torno do porquê você faz isso. E utilize a escrita como uma ferramenta para te dar organização e estrutura. Lembrando sempre que os seus projetos têm tempo para ser realizados, certo? Vamos um de cada vez, você vai conseguir. E aí, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: a escrita, além dela ser uma ferramenta fundamental para você se organizar e dar estrutura para os teus pensamentos, ela não deixa de ser um passo fundamental para que você estruture o teu projeto para tirar ele do papel. Falando assim de forma mais prática, entende? Qualquer edital, qualquer lei de incentivo, qualquer venda direta de patrocínio, de qualquer coisa para você realizar um projeto, o teu primeiro passo é escrever a tua ideia. Independente se você usar a escrita para você mesmo, né, para tua auto-organização, para a gestão das tuas ideias, você precisa dominar a escrita para poder estruturar a tua ideia para vender para o outro, para que as pessoas entendam, para comunicar a tua ideia para outra pessoa que vai te ajudar a realizar essa ideia, né? Entender isso e trabalhar com a escrita vai te ajudar a sair um pouco da frustração de não conseguir realizar os teus projetos culturais. Então, não tem para onde correr, gente. Precisa ler, precisa escrever. É necessário que tenha formação para isso. É necessário que as pessoas aprendam, né? Os agentes culturais, as pessoas criativas e multipotenciais, dominem a escrita para poder realizar os seus projetos. Eu sou produtora há alguns anos, já trabalhei para outros lugares, outras produtoras culturais, com elaboração de projeto, lei de incentivo, inscrição, né, em editais, leis de incentivo, captação de recursos, prestação de contas, fiz também produção executiva, enfim, eu tô na área da produção cultural já há muitos anos, quase 10 anos. E aí, alguns anos atrás, eu fundei a minha própria produtora, que é a Maga Cultural. Mas há 5 anos eu comecei a ter as primeiras iniciativas de realizar os meus próprios projetos individuais, projetos com outros coletivos, e foi daí que foi surgindo essa minha visão mais autônoma e como lidar com essa questão da multipotencialidade na minha vida. Então, na minha produtora, eu faço isso hoje. Eu elaboro os meus projetos, eu faço as inscrições nos editais, eu faço a gestão da produção cultural e a produção executiva da minha companhia teatral, que é a Companhia Teatro do Porão. A gente já fez circulação de espetáculos em vários lugares, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, no ABC Paulista também. Fizemos festivais, fizemos vários tipos de eventos em escolas públicas e privadas. Então eu venho aprofundando e realizando cada vez mais as minhas próprias iniciativas com a minha produtora, né? E o passo fundamental é saber escrever um bom projeto. Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui o link embaixo da página da minha produtora para vocês conhecerem. E eu queria dizer que eu forneço serviços para consultoria de elaboração do seu projeto, se você precisar de alguém para dar uma olhada no seu projeto, revisar, ver se está bem escrito, ver se a sua proposta está estruturada para os editais, e também dou orientações para a tua marca, para a tua carreira artística, para o teu projeto artístico, para ver o que está faltando, como é que você pode gerir melhor esse teu projeto para você tirar ele do papel. Então é isso, eu vou deixar o link da página da minha produtora e o link do meu contato também, caso você precise de uma orientação para a tua carreira artística ou para o teu projeto artístico, fechou? Vai ser um prazer falar com vocês. Espero que esse vídeo tenha trazido alguma reflexão interessante para você lidar melhor com o fato de ser multipotencial, para você usar a escrita como uma ferramenta para se organizar, para estruturar suas ideias, para além de escrever o teu projeto cultural. Certo? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão para os próximos vídeos, deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber. Na última semana eu fiz um vídeo falando a respeito da gente quebrar certas regras, né? Porque existe aquela turma do você tem que escolher um nicho, ou você mesmo é o seu nicho. E aí, eu tô assim, sem querer me preocupar muito de pensar essas coisas, pelo menos por enquanto, entendeu? Então vai lá, dá uma conferida nesse vídeo. Nele eu falo a respeito de quebrar regras e de que produção de conteúdo é muito mais do que ficar obedecendo o algoritmo, fechou? Vou deixar o link aqui para você conferir. Até mais.